paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o diácono Luciano Carrillo, professor e também sou dirigente de EBD. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de poder colaborar com esses subsídios das lições da CPAD adulto. Neste vídeo, estaremos trazendo um resumo dos tópicos da lição número 9, que tem o título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Queremos lembrar também que estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, que tem como o tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Não se esqueça também, meus irmãos, de deixar o seu like, compartilhar e também se inscreva em nosso canal para que você possa ficar recebendo as atualizações. Estamos também liberando os slides desta lição número 9 em PDF, que você poderá usar também como subsídio em suas aulas. Amém? Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Leitura bíblica em classe. Romanos 6, verso 1 ao 11. 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Introdução. A essência do batismo em águas. O batismo em águas é um pilar da fé cristã, praticado desde os tempos de Jesus e essencial para a identidade da Igreja. Este rito sagrado, celebrado pela Igreja primitiva e valorizado por Nosso Senhor, simboliza uma tradição que transcende gerações. Contudo, ao longo da história, desvios na compreensão e na prática do batismo surgiram, desafiando sua pureza e propósito. Nesta lição, mergulharemos nas águas da tradição e da verdade bíblica, buscando resgatar a visão original do batismo, conforme praticado por João Batista, Jesus e os apóstolos. Nosso objetivo é clarear as águas turvas dos equívocos históricos, permitindo que a verdade do batismo em águas reflua, iluminando seu significado e importância inalterados. Prepare-se para uma jornada de redescoberta, à medida que exploramos o coração da prática batismal, guiados pela Bíblia e enriquecidos pelas lições da história. Este é um convite para reavivar a chama dessa tradição vital, assegurando que o verdadeiro propósito do batismo seja vivenciado pela Igreja hoje. Primeiro ponto da lição: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Faremos agora, queridos irmãos, um resumo do primeiro tópico. O batismo é uma prática central na vida cristã, simbolizando a fé em Jesus Cristo e a admissão na Igreja. A interpretação desse rito, contudo, varia significativamente entre as diferentes tradições cristãs, o que nos leva a um interessante diálogo teológico sobre a sua natureza e o seu significado. A visão do batismo como um sacramento, especialmente na tradição católica,
e em alguns ramos do protestantismo histórico, remonta a Agostinho de Hipona. Agostinho ele propôs que o batismo, enquanto sacramento, opera ex opere operator. Isto significa que, por si mesmo, conferindo graça espiritualmente e independente da fé pessoal daquele que está sendo batizado. Ou seja, esta concepção de Agostinho sugere, meus irmãos, que o ato do batismo, por sua natureza sagrada, tem o poder intrínseco de transmitir a graça divina. Só que, contrastando com essa visão, muitas denominações evangélicas, cristãs, pentecostais, entendem o batismo não como um sacramento, mas como uma ordenância de Cristo. Esta perspectiva, meus irmãos, baseada em passagens bíblicas como Mateus 28 e o verso 19, enfatiza a obediência ao mandamento de Cristo de batizar discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sem atribuir ao ato uma capacidade automática de conferir graça para a salvação. Neste contexto, o batismo é visto como um testemunho bíblico da fé já existente naquele indivíduo, uma declaração exterior de uma graça interior previamente recebida pela fé em Jesus Cristo. A questão do batismo, quando se trata de uma criança, também mencionada, é outro ponto de divergência teológica significativo. Enquanto Agostinho de Hipona defendia o batismo de crianças como meio de remissão de pecados, principalmente o pecado original, baseando-se na necessidade da graça sacramental para a salvação desde o nascimento. Muitas tradições evangélicas e pentecostais atestam que o batismo ele deve ser, meus irmãos, reservado para aqueles que têm maturidade suficiente para expressar sua fé e também consciência que está se arrependendo dos seus pecados. Uma criança não tem como ela está ali consciente que ela não sabe nem que tem pecado, né? Então esta visão é reforçada pela prática do batismo por imersão após a conversão do indivíduo, simbolizando a morte para o pecado e o novo nascimento em Cristo, conforme exemplificado na palavra de Deus. Resumindo esse ponto desta lição, primeiro tópico, o batismo como ordenança destaca a importância da fé e do compromisso consciente com Cristo. A frase "somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados" reflete a convicção de que o batismo é uma etapa crucial na jornada de fé de um crente, marcando a entrada na comunidade de fé e o início de uma nova vida dedicada a seguir os ensinamentos de Cristo. Portanto, meus irmãos, mais do que um rito de passagem automática, o batismo é um ato de obediência e declaração pública de fé, destinado àqueles que compreendem seu significado e estão comprometidos em viver de acordo com os princípios do Evangelho. Amém? Vamos agora adentrar para o tópico 2. Segundo tópico da lição, o símbolo e o propósito do batismo. O batismo, dentro da tradição cristã pentecostal, carrega um significado profundo, tanto simbólico quanto prático na vida de um crente. Este sacramento é mais do que um mero ritual, é uma expressão vivida da fé e da transformação pessoal que ocorre no coração e na vida de quem decide seguir a Jesus, de quem decide entregar sua vida a Cristo. O ato do batismo por imersão é carregado de significado. Ele simboliza a identificação do crente com a morte, o sepultamento e, mais importante, a ressurreição de Jesus Cristo.
Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá em 6, e o verso 3 ao 5, ele destaca essa verdade, mostrando que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, nós também devemos andar em novidade de vida. A imersão nas águas representa nossa morte para o pecado e o velho modo de viver, enquanto emergir das águas simboliza a nossa ressurreição para uma nova vida com Cristo. Esse conceito é reforçado lá em Colossenses 2,12, onde Paulo ele fala sobre ser sepultado com ele no batismo e também ressuscitados pela fé no poder de Deus. Além de ser um ato simbólico, o batismo serve como um testemunho público da fé do crente. Ele é uma declaração exterior de uma mudança que acontece interiormente dentro de cada crente, mostrando para o mundo a decisão de abandonar a velha vida e começar uma nova vida com Cristo. A prática do batismo, como uma profissão pública da fé, é evidente desde os primeiros dias da igreja, como vemos em Atos 2 e verso 41, onde aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho pregada por Pedro foram batizados. O batismo, portanto, meus irmãos, não é apenas um passo de obediência, mas um testemunho poderoso da graça transformadora de Deus na vida de um indivíduo. É importante também reconhecer que o batismo não é uma garantia contra falha ou pecado. A vida cristã, meus irmãos, é marcada por uma jornada contínua de santificação, onde o crente, guiado pelo Espírito Santo, ele luta contra o pecado e cresce em conformidade com a imagem de Jesus Cristo, conforme Gálatas 5,16. A hesitação em se submeter ao batismo, seja por meio de falhar ou por falta de compreensão completa do seu significado, deve ser enfrentada com ensino bíblico, claro, e suporte da comunidade cristã. Por isso que existem os discipulados, para preparar o novo convertido para o batismo. Por isso que é importante que cada pessoa que aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador faça parte do discipulado. Então, resumindo aqui esse segundo ponto da lição, o batismo é um marco fundamental na jornada de fé de um crente, simbolizando a morte para o pecado e a ressurreição de uma nova vida com Cristo. Por isso que o batismo ele serve como um testemunho público da transformação interna realizada pela fé no poder de Deus. Entender profundamente o símbolo e o propósito do batismo é essencial para todos os crentes, pois reafirma sua identidade em Cristo e sua separação para o mundo. Ao abraçarmos plenamente o significado do batismo, somos encorajados a viver de maneira que reflita a nossa nova vida e o nosso compromisso com Jesus. Adentraremos agora no terceiro ponto da lição. Queridos irmãos, adentraremos agora na terceira parte da lição, a fórmula e o método do batismo. Vamos fazer aqui um resumo. O tema do batismo, sabemos que ele é central nas práticas e doutrinas da igreja cristã, especialmente no contexto pentecostal, onde a experiência pessoal com Deus ela é enfatizada junto com a adesão estrita às Escrituras. Isso é fato, O batismo ele é visto não apenas como um rito de passagem ou uma tradição religiosa, nada disso, mas ele tem que ser visto como um mandamento que foi explícito por Cristo aos seus seguidores. A instrução de Jesus, meus irmãos, conforme está em Mateus 28, verso 19, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, serve como a base para a prática trinitária do batismo entre a maioria das denominações cristãs. A maioria das denominações cristãs, elas se utilizam
dessa prática trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula não apenas destaca a importância de reconhecer a plenitude de Deus em suas três pessoas distintas, mas também ela reafirma a crença na Trindade, um conceito fundamental para a teologia cristã. A invocação das três pessoas da Trindade durante o ato do batismo simboliza a comunhão do batizando com a totalidade de Deus, englobando a criação, a redenção e a santificação, representadas respectivamente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Por outro lado, meus irmãos, algumas correntes dentro do cristianismo, como o unicismo ou modalismo, adotam uma visão diferente do batismo, praticando em nome de Jesus somente. Essa abordagem, embora se apoie em certos textos do livro de Atos dos Apóstolos, é vista por muitas denominações trinitárias como uma simplificação ou até mesmo uma distorção da instrução original de Jesus. A prática de batizar somente em nome de Jesus, meus irmãos, reflete uma teologia que enfatiza a unidade de Deus de uma maneira que, segundo críticos, pode negligenciar a distinção e a relação entre as três pessoas da Trindade. O correto mesmo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto ao método do batismo, a prática da imersão é fortemente apoiada pelas narrativas bíblicas e pela etimologia da palavra grega baptizo, que significa mergulhar ou submergir. A imersão no batismo é vista não apenas como um ato simbólico, um ato de purificação. Quanto ao método do batismo, a prática da imersão é fortemente apoiada pelas narrativas bíblicas e pela etimologia da palavra grega baptizo, que significa mergulhar ou submergir. A imersão no batismo é vista não apenas como um ato simbólico de purificação, mas também como uma reencenação da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, representando a morte do velho eu e o nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Passagens como a de Jesus saindo da água após seu batismo e a descrição de João Batista batizando em locais com muitas águas, isso reforça também essa prática deste método de batismo por imersão, né? E concluindo aqui esse ponto terceiro da lição, o batismo, portanto, meus irmãos, é um ato de obediência, é um ato também de fé, profundamente enraizado na tradição cristã e apoiado por instruções claríssimas que estão na palavra de Deus. A prática trinitária do batismo reflete a complexidade e a riqueza da natureza de Deus, enquanto o método da imersão ressalta a transformação pessoal e também espiritual que o batismo simboliza. Para os cristãos, especialmente no contexto pentecostal, o batismo é uma etapa crucial na jornada de fé, marcando o início de uma vida dedicada ao seguimento dos ensinamentos de Jesus Cristo e ao crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Também já houve casos, já ouvi testemunhos de pessoas que quando foram batizadas foram curadas de enfermidades. Isso é muito importante. Veja a importância, né, do batismo nas águas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que,
Embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Se foi uma bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e inscrever-se no canal EBD, Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Até a próxima, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Mas também como uma reencarnação, mas também como uma batismo, que significa mergulhar ou submergir, né? Submergir. Ou quando desceram as águas batimais, quando desceram as águas batismais, quando desceram as águas adentraremos agora. Adentraremos agora nos pontos da lição. Eita, acho que agora vai. A visão, meu Deus, essa garganta.